Sejam todos muito bem-vindos a mais uma temporada do Economia Dia a Dia. Eu sou Deto Vale e hoje nós vamos falar sobre o Programa Nacional do Livro Didático, o PNLD. Só antes de apresentar o meu convidado, eu quero convidar vocês para entrarem na comunidade do EDD no WhatsApp. É um convite que eu faço sempre porque lá é um espaço muito bacana, gratuito, que fica na palma da sua mão. O QR Code vai aparecer aqui em algum lugar da tela, mas só para você ter uma ideia, lá você vai conseguir trocar ideias e informações com alguns dos maiores economistas do país. Lá tem informações sobre livros, artigos, lançamentos, possibilidades de network. Olha, é um espaço muito bacana e muito interativo, sempre atualizado. Entra lá que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Agora, deixa eu apresentar o meu convidado. Felipe Fujita é um renomado professor, coordenador pedagógico e autor de livros didáticos de matemática. Ele é formado pela USP e com mestrado em matemática pela Universidade Federal do ABC. Tem uma longa carreira desde 2005 no ensino, focado no desenvolvimento de raciocínio lógico e letramento matemático, muito importante. Sendo autor de coleções como Geração Alfa Matemática, pela editora SM, e Matemática por Toda Parte, pela editora FTD. Felipe, obrigado por ter aceitado conversar conosco. Eu tenho certeza que muita gente que está assistindo e que não é do ramo da economia, quando eu falei professor de matemática, falou, eu tenho alguns traumas sobre isso. Muito obrigado por ter aceitado conversar com a gente. Eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui, poder falar um pouco sobre o Programa Nacional do Livro Didático, um programa que é muito antigo, que tem desde 1937, que faz parte da educação básica brasileira, é um dos pilares importantes, né, o material didático para educação. Felipe, eu trabalhei durante um tempo em uma escola privada. Era da parte de comunicação lá e, consequentemente, eu tinha acesso ao material didático. Também tenho contato com pessoas que têm filhos que estudam na escola pública e eu, consequentemente, tenho também acesso ao material didático dessas escolas. A primeira coisa que eu queria que você falasse para as pessoas é que criou-se uma mística de que a escola privada ela é muito superior em todos os aspectos em relação, na comparação com a escola pública. Especificamente, quando a gente fala de material didático. Há essa superioridade? Olha, há uma superioridade em relação ao material didático, mas essa superioridade é ao contrário. A qualidade do material didático da escola pública não é nem passivo de comparação à qualidade dos materiais que são colocados nas escolas privadas. E eu posso explicar essa questão. Primeiro que os materiais didáticos que chegam à escola pública de todo o país, ele passa por um processo de produção que, em média, se demora-se 3 anos para ser produzido antes de chegar na escola. Um ano é um ano de produção, que aí entra o meu papel como autor. Então, eu vou produzir um material que vai entrar numa escola pública, eu tenho que seguir uma série de critérios, que é o edital desse processo do PNLD, do Programa Nacional. E dentro desses critérios que tem, eu tenho que representar a diversidade, que é a cultural, diversidade étnica do nosso país. Eu tenho que elaborar atividades que estimule as crianças a compreender a pluralidade que existe no nosso país, o respeito. Eu tenho que colocar e estimular que as crianças visitem museus, leiam livros, tenham acesso ao cinema. Então, uma série de rigores que são colocados no edital, que nós, independente da disciplina que você está escrevendo, você tem que seguir. Além disso, o livro, ele tem o óbvio, não pode ter nenhum erro conceitual e nem uma indução ao erro. E neste caso, eu escrevo o material, eu tenho que passar para alguém ler. E esse editor que vai ler é alguém formado em matemática. Além disso, essa leitura nem sempre a gente considera ela suficiente. A gente passa por algum acadêmico ler também. Algum professor que está em alguma universidade, algum pesquisador, dependendo do grau de complexidade, ele faz mais uma leitura sobre esse material. Além disso, tem uma outra cadeia de produção que vai ter os revisores de português e gramática, né? Tem os iconógrafos que vão fazer toda a pesquisa de fotografia que vai ter no livro, e dentro dessas fotografias eles vão avaliar se essa fotografia tem algum tipo de preconceito, alguma coisa ou não. Tem o editor de arte, tem também o ilustrador tem que fazer todas umas questões técnicas. Aí a gente fez, isso é um processo de produção do livro. Acabou esse processo,
O livro vai passar por um ano de avaliação. Eu entrego esse material, a editora entrega esse material para o MEC e sem caracterização nenhuma. Então, você não sabe de quem é o livro. Sim. Não sabe. E aí, a academia, o MEC convoca, né, os professores das universidades públicas, ou quem tem doutorado na área, ou na área de educação matemática, ou na área em matemática, e é formado essas equipes. Isso é público, depois é publicado quem foi. E eles recebem os materiais descaracterizados para avaliar se todos esses critérios que foram solicitados foram atendidos. Se não foi atendido, o livro pode ser descartado. Então, todo o investimento que foi feito, o material não vai chegar à escola pública. Se o livro atendeu todos esses critérios, ele é aprovado, aí no próximo ano é feita a escolha pelos professores da escola e aí sim o material vai chegar, depois de 3 anos, à escola pública. Então, um livro que foi feito para o Programa Nacional do Livro Didático, ele tem umas etapas de construção que não dá para se comparar com um livro que é feito para a escola privada, um material apostilado que é feito, que é um outro natureza de material, é um outro objetivo. Então, o livro didático da escola pública é uma qualidade muito superior da escola privada. Agora, me tira uma dúvida. Toda essa depuração do conteúdo é feito pelo MEC, ou seja, é um órgão federal que faz esse controle de qualidade. Na formulação do material didático, é levado em consideração as características regionais? Então, o mesmo material didático que chega aqui é o mesmo que chega no Acre, ou no Amazonas, ou no Nordeste, ou no estado do Nordeste. E os estados e os governos estaduais, eles têm autonomia para fazer sugestões, alterações ou coisas do gênero? Os governos estaduais, depois de 2017, né, houve uma mudança no programa em que permitiu a unificação das escolhas desses materiais. Então, o professor em si, ele não passa a deter mais a possibilidade de escolha. Tirou do professor esse monopólio, e aí a escolha pode ser feita pelo secretário da Educação ou pode ser feito pelo livro que for mais escolhido e unifica. Né? Então, os governos estaduais, isso aconteceu no ano passado, em 2025, 11 estados, que foi a escolha dos livros do ensino médio, 11 estados da federação escolheram de forma unificada os livros. Isso está gerando um grande problema no setor, né? Porque unificar o livro, você perde essa diversidade, essa pluralidade. Então, o que você perguntou para mim, no estado como São Paulo, onde eu estou, né, não dá para eu comparar uma escola da capital com uma escola do interior. São realidades distintas, mas essas escolas têm que trabalhar com o mesmo material. E não é o professor que está escolhendo mais. Né? Aqui um exemplo, teve um caso, um livro de ciências da natureza, que ele foi escolhido por 25% dos professores, 75% escolheram de diversas outras editoras, mas todo mundo agora vai ter que utilizar, porque 25% foi o livro que teve maior escolha. Então, onde o governo estadual está podendo interferir é nessas unificações, ou as secretarias municipais também. E você falou em algum momento sobre indução ao erro. Nós tivemos casos de recolhimento de material didático, de livros didáticos, que tinham alguns erros históricos, né, no conteúdo, não é isso? Isso. O que acontece também, que aí tem que ficar claro, o Programa Nacional do Livro Didático é do FNDE, vinculado ao Ministério da Educação, é um programa do governo federal. Alguns estados, como São Paulo, Paraná, estão produzindo materiais online, que foi um caso, acho que aconteceu recentemente, que saiu acho que estado com capital errado e tal. Esses materiais que os estados produzem não passa por esse processo de produção, não é avaliado. Eu não tenho como saber como esses materiais são produzidos e o que está sendo entregue aos professores. Né? Não há esse critério de avaliação. Uma coisa que eu esqueci de falar, quando eu elaboro, eu tenho que seguir a base comum, a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, e todos os autores têm que seguir a BNCC e as diretrizes. Esse é um documento que foi aprovado, né, pelo Congresso Nacional. É um pacto social que a gente faz pela educação que todo mundo acolheu. Então, a gente segue esse pacto social. Né? Essas mudanças que você
falou, me parece que, primeiro, deixa um pouco pasteurizado o conteúdo, deixa um pouco uniforme o conteúdo, tirando essas características que eu acho que são essas questões regionais que eu acho que são importantes até para o aluno se ver naquele conteúdo e assim assimilar melhor aquela matéria. Mas também parece que tem uma questão de custo envolvido aí, ou é só uma impressão de quem está de fora? Uma questão de custo, aí eu vou até entrar e falar sobre o custo do programa, que nos últimos anos decaiu o orçamento do programa do PNLD, é uma questão de uso do dinheiro público, dos nossos impostos, de forma equivocada, porque se você já tem um programa que o governo federal já faz e destina recurso da União para o material didático, os estados pegam esse mesmo recurso e, de vez de utilizar em outras estruturas para a educação, como salário melhor para os professores ou melhorar a estrutura das escolas, ele prefere pegar esse dinheiro e produzir material também. Uhum. Há um conflito de interesse. São os dinheiros, você dizendo que não tem necessidade, basta aderir ao programa. E uma coisa importante quando eu falo em aderir ao programa, os materiais que chegam para cada disciplina, você tem mais de 8 ou 9 opções de livro didático. Olha a riqueza, de autores de diferentes regiões do país. Uhum. Então, toda essa diversidade é garantida, tanto pedagógica quanto regional, né? Então, é importante que a gente tenha essa prioridade. Aí ele produz um material único para um estado, que às vezes esses estados nossos do país são estados gigantescos, não dá para comparar as diferentes regiões até de um mesmo estado, e aí ele tira também o poder do professor, de poder o professor analisar qual seria o melhor material para o perfil de aluno que eu tenho que atender. Uhum. Ele tira essa autonomia do professor, que é essa liberdade que nós temos, poder saber olhar. Eu estou lá com os alunos, todo dia eu entro numa sala de aula, né? Tem 40 alunos todo dia, eu converso, eu passo mais horas com eles do que às vezes com a minha família. Uhum. E aí eu falo, bom, acho que esse material está mais apropriado, vai atender melhor. Ele tira essa autonomia dos professores. Recentemente, a Suécia, eu já citei, inclusive, esse exemplo aqui algumas vezes. A Suécia ela passou por um processo de digitalização do seu conteúdo, do seu material didático durante um período, e percebeu-se recentemente que houve uma queda na avaliação dos alunos comparado aí com os dados internacionais, e a Suécia está passando por um período de retomada da utilização do livro físico e papel e caneta. Aqui, pelo menos a gente está vendo no estado de São Paulo, a tentativa de iniciar esse processo de digitalização do conteúdo, e eu li algumas matérias onde mostra muita resistência dos professores para esse formato de material didático. A minha dúvida para você é: o problema, a dificuldade é o fato do livro estar ou não impresso, ou o conteúdo também está passando por uma perda de qualidade? O que é que eu quero dizer? Se nós mantivermos todo esse processo que você falou na sua primeira resposta, de envio do material, passar por uma banca de análise, etc., necessariamente o fato desse mesmo conteúdo não estar no livro impresso traz prejuízo para a formação das crianças? Traz. O livro impresso é muito importante para a formação das crianças. Primeiro que a gente está falando de um processo que vai desde a educação infantil, então são livros produzidos para a educação infantil, para primeiro ao quinto ano, que é exatamente a etapa de alfabetização. Esses livros têm uma característica diferente no programa, que eles são consumíveis para a criança aprender a escrever no próprio livro. Então a criança deve fazer as atividades no próprio livro, né? Depois nós estamos falando dos livros do sexto ao nono ano, os livros para o ensino médio. Algumas atividades em outras plataformas são plausíveis? São, claro que são. A gente não vai negar que você pode estimular o desenvolvimento cognitivo, a educação, utilizando outras plataformas. Mas nada vai substituir, no processo de alfabetização, o livro, o caderno, o lápis. Você só vai aprender a escrever pegando um lápis e escrevendo, não tem outra forma. Esses mecanismos de substituição não se dá numa tela do computador, isso não é passível de ser feito.
Eu queria te perguntar também, a gente está passando, pelo menos nos últimos anos, a gente vem acompanhando uma série de iniciativas de ataque à cultura de uma forma geral, mas livros em especial. E algumas obras especificamente vêm sendo muito atacadas politicamente falando. A gente teve recentemente um caso do livro do Capitães de Areia, que uma política do sul do país quis banir da biblioteca das escolas do estado, e ouvindo a fala dela não ficou nem muito claro se ela tinha realmente lido a obra. Eu confesso que eu pessoalmente não saberia dizer se é um livro apropriado para todas as faixas etárias, mas também não é um livro que... Faixa etária, obviamente, estou me referindo ao ensino médio, tá, gente? Mas também não sei se é o caso de não ter essa obra disponível lá. Sei que a gente está fugindo um pouquinho do material didático, mas eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre essas iniciativas de banimento de algumas obras literárias clássicas da literatura brasileira das escolas, assim, dessa iniciativa como um todo, porque eu acho que parte do conteúdo literário, mas pode caminhar em um determinado momento para obras didáticas também. Sim, a gente não está fugindo não, porque o PNLD também engloba as obras literárias, né? Engloba até dicionário para é verdade, você falou isso. Engloba dicionário e engloba as obras literárias. Só para o pessoal ter um dado, em 2023, acho que gastou no PNLD de obras literárias algo em torno de 350 milhões do governo. E o mais interessante é o projeto que ele elaborou junto, que é o projeto que é o concurso literário nas escolas públicas. E os alunos que foram premiados nesse concurso literário das escolas públicas, tanto do ensino fundamental 1, que vai até o 5º ano, do ensino fundamental 2, do 6º ao 9º do ensino médio, tiveram as suas obras literárias publicadas, compradas pelo governo e distribuídas para o país inteiro. Olha só que fomento, que estímulo à educação, à literatura, né? Falando do momento político em que a gente vive, quando eu escuto essas agressões às obras literárias, como Capitães de Areia, Jorge Amado, que é o responsável por divulgar a nossa cultura mundo afora. Se o mundo conhece a cultura da literatura brasileira, é por causa de Jorge Amado, que é reconhecido mundo afora, que teve suas obras traduzidas para milhares de línguas e diversidades de países. A escola é um lugar de diálogo. A ferramenta principal do professor é o diálogo. E aí o que me preocupa nessas ações é que o diálogo fica em segundo plano. Né? A gente não tem nada contra o diálogo. Pelo contrário, você quer saber se é de acordo a uma faixa etária ou não, se determinada obra literária é ou não, vamos sentar e vamos conversar, vamos dialogar. Na escola, tudo se funciona por meio. A ferramenta do professor é o diálogo, a ferramenta do aluno é o diálogo. O intermédio que se dá é por meio da conversa. Às vezes a gente escuta as coisas, vem com umas verdades que você não parece que foram escritas em pedras, e a gente não consegue nem sentar e conversar, explicar o que está acontecendo. Capitães de Areia é um clássico da nossa literatura, é um livro que traduz a vida da Bahia, de como se dá lá os meninos, que coisa. Não faz sentido a gente não poder conversar. Pode ser que para um 6º ano não esteja adequado, mas pode ser que no 3º ano do ensino médio já houve um desenvolvimento cognitivo, já tem uma outra visão, porque não colocar na escola, né? E aí você fala em diálogo e cita os professores. Quais os riscos de tirar o professor dessa equação, tanto na produção desses materiais didáticos, quanto ao se tomar a decisão de ter ou não um livro ou uma obra literária numa biblioteca de uma escola, ou de trabalhar isso em sala de aula? Olha, é um risco muito grande quando a gente fala de um país como o nosso, que a gente, por historicamente, é uma miscigenação, né? Temos descendentes, eu mesmo sou descendente de italiano com japonês. Eu sou descendente de italiano com japonês. Nós andamos pela rua em São Paulo e você percebe as diferentes etnias
que nós temos. A gente tem que saber conversar com todas, respeitar todas, dignidade a tudo. Então, quando você tira, né, na escola, ou quando você faz de uma escola as regras impostas sem justificativa, sem conversar, sem explicar, você não tem mais uma escola. Você deixou de fazer o desenvolvimento da principal da educação, que é o desenvolvimento cognitivo e o desenvolvimento afetivo. Isso se dá por meio do diálogo. Na verdade, nós temos que conversar, né, e explicar quais são os motivos, se pode, se não pode, por que pode, o porquê não e qual a faixa etária, né? Atualmente se falou de tecnologias e teve a lei federal que proibiu os celulares, né, dentro de uma escola. Teve uma proibição, certo? Foi uma proibição. Isso foi um consenso público, um pacto social. Acho que todos os professores são acordam com isso. E não é que não é para usar. É claro que não é, dentro de um bom senso. Se o professor precisar fazer uma atividade, ele vai liberar. Mas se você não pode chegar na escola e falar para o aluno, é proibido, ponto, e acabou. Você tem que explicar os motivos pelos quais, né? E o que me assusta nesse todo o processo é explicar os motivos pelos quais está sendo, a gente nunca entende quais são, nunca é bem colocado. Simplesmente vem um ato de cima, parece que uma verdade sempre escrito, isso não é educação. Isso... Mas assim, Felipe, existe, sei lá, uma base legal, ou até mesmo pedagógica, que justifique essa iniciativa de proibição de livro? Não existe nenhuma base legal que justifique a proibição de livro, a não ser que o livro, claro, né, o livro que estimule a violência, um livro que estimule o preconceito, o livro que estimule qualquer coisa que vai contra a Constituição Federal, alguma diretriz, né, qualquer coisa. Fora isso, não justifica nada a uma proibição de um livro. Hoje, se um professor quiser solicitar um livro ou fazer um trabalho específico com uma escola, com uma determinada obra que não foi previamente aprovada, sei lá, alguma coisa nesse sentido, existe essa possibilidade de apresentar um projeto? Olha, eu quero trabalhar, sei lá, Capitães de Areia, por exemplo. Existe essa possibilidade ou não? Olha, tenho dificuldade de responder essa questão, porque os estados são muito diversos, e aí quem controla as escolas estaduais, os municipais, cada um tem as suas diretrizes. Em São Paulo é possível? Né? Em São Paulo, pelo que eu converso com os professores que estão aqui, os professores estão sendo obrigados a utilizar a plataforma de ensino que o estado elaborou, os materiais da plataforma. Então, eles estão sendo avaliados se eles estão sendo utilizados ou não. É claro que o professor sempre tem a sua autonomia para entrar na sala de aula e trabalhar por conta própria o material que ele acha adequado, mas isso ele não vai ser bem avaliado pelo Estado. Estão tentando monitorar as ações pedagógicas que os professores estão fazendo em sala de aula. Eu queria falar um pouquinho da sua experiência como escritor. Você é formado em matemática, deu aula de matemática. Você interagiu com os alunos e percebeu as dificuldades deles para assimilação dessa matéria que muita gente, e eu me incluo nesse muita gente, tem um certo bloqueio quando falamos de matemática. Quão importante foi a sua experiência em sala de aula na hora que você sentou para elaborar esse material? É fundamental. O que você levou de feedback dos alunos para a produção do conteúdo? Também, isso é muito importante. Eu só consigo escrever os materiais, né? Eu só consigo oferecer aquilo que eu já pratiquei, que eu sei, que eu fiz. Na verdade, quando a gente escreve um material didático, eu como autor de matemática, eu estou compartilhando as minhas experiências que eu tive com a sala, com os demais colegas que também têm, né? Além disso, eu tive a oportunidade de conhecer diversas escolas pelo país, né? Conversar com muitos professores e muitos coordenadores, né? O ato de ensinar, entrar em sala de aula, ele é muito rico e muito prazeroso. Quando você tem a dimensão que ali é uma relação entre dois humanos. É uma relação de um estudante e uma relação de um professor. E ali você tem que saber muito ouvir, saber entender o que as crianças, os estudantes estão dizendo e saber conduzir esse processo, né? A matemática em si, ela tem culturalmente, infelizmente, que parece que não é. Não, ela exige apenas alguns traços, alguns perfis que a criança vai se desenvolvendo ao longo da vida. Só que não pode fazer disso um castigo.
Sim. Não pode fazer disso um castigo. Esse eu acho que é um grande problema que cria-se trauma em matemática, né? Então, hoje, como autor, eu percebo que um mesmo conteúdo de matemático pode ser abordado de 2, 3, 4 maneiras diferentes. Um professor tem que ter acesso. Se um aluno, um estudante não está indo pelo caminho A, você vai tentar oferecer um caminho B, você vai tentar oferecer um caminho C. Você não vai ficar forçando algo que não está sendo. Às vezes pode ser que o estudante não esteja preparado para ainda ter um desenvolvimento abstrato, como está sendo solicitado. Então, você tem que ter essa sensibilidade. Tem que ter essa sensibilidade para ir trabalhando. É uma relação entre dois humanos. Se você não tira o afeto da educação, então, às vezes, eu escuto falar a inteligência artificial vai substituir o professor. Não vai. Não vai. A criança estuda é porque tem alguém dando afeto para ela lá, o pai, a família, tem que ter todo esse suporte emocional. Senão, ela não vai escrever, não vai fazer a lição para um robô ler. Ela não vai se relacionar, não tem essa questão. Então, toda essa experiência, eu tento transpor para as obras didáticas, colocar e oferecer isso aos professores. São experiências que a gente vai tendo, né? E a matemática é só apenas uma disciplina que exige, às vezes, um pouquinho mais de esforço, um pouquinho mais de dedicação e saber encontrar o caminho certo. Cada um vai ter no tempo certo, no momento adequado, mas é para todo mundo aprender. Quando a gente fala em obras de ficção e até não ficção, sei lá, como um livro-reportagem ou uma produção de jornalismo literário, que também existe, o autor ele pode tomar algumas liberdades como fio condutor da história. No material didático, você tem que seguir certos padrões de produção e essas diretrizes chegam para você, ou isso não existe? Você, dentro daquele conteúdo que você quer passar, você tem liberdade para criar esses caminhos que você citou aí? Sim, como autor de material didático, tenho essas possibilidades de criar esses caminhos, às vezes muito no manual do professor, porque quando a gente escreve o material também, a gente escreve um manual junto, explicando para o professor qual é o objetivo de cada atividade, como ele pode ser conduzido. Algumas coisas que eu não falei, eu tenho que colocar, às vezes, como uma determinada atividade pode ser adaptada para um estudante que tem deficiência visual, deficiência auditiva, tudo isso no programa é feito, né, atende também essas questões. Então, essa aí entra muito mais no manual, no guia do professor da atividade, sim, mas a gente tem essa liberdade e deve, isso até cobrar uma exigência do programa, que a gente coloque essa experiência para que chegue o melhor material possível para atender os estudantes do nosso país. E o que te levou a querer escrever o seu primeiro material didático? Isso foi na graduação. Quando eu entrei na graduação na USP, logo no segundo ano, eu procurei uma professora para fazer iniciação científica. Eu nem sabia o que era ciência. E ela estava com um projeto dentro da universidade que ela estava produzindo material didático de cálculo diferencial e integral, que deve ser para os economistas, para o primeiro ano eles devem lembrar, e ela falava assim, bom, eu não quero escrever livro sobre cálculo diferencial integral, porque o computador já tinha entrado, já estava começando a ter os sites, e ela fez o primeiro site da Universidade de São Paulo para explicar cálculo diferencial integral para os estudantes de primeiro ano. E eu começo a participar com ela desse projeto grande durante a iniciação científica. E aí eu fui entendendo o que é essa produção, como que é produzir esse material, né? E durante a iniciação que eu fui colocando, e quando eu me formei na graduação, eu entrei numa escola para dar aula, uma escola de grande porte aqui em São Paulo, eu dava em torno de 20 aulas, e depois o restante do período eu ia para uma editora trabalhar interno, para trabalhar com produção de material didático. Depois de alguns anos as coisas foram acontecendo, eu sempre trabalhei, professor no Brasil é assim, né? 2 escolas no mínimo, 2 escolas. Eu fiz uma trajetória que eu tinha uma escola e uma editora. Aí depois de alguns anos tive a oportunidade de escrever a minha primeira obra e aí eu comecei e nunca mais parei. Mas aí nesse processo você você lia outros materiais didáticos, você fazia, olha, isso aqui eu acho que pode melhorar aqui, ou pode melhorar ali, ou não, você partiu de uma tese e seguiu daí? O material didático é um mercado da economia, há concorrência para vender esses materiais. Quando eu estava iniciando nessa editora, assim que eu me formei, um dos trabalhos que eu fiz foi mapear
as 4 obras, 5 obras mais vendidas de matemática, tanto da questão da quantidade de exercício, que tipo de exercício, quais características, como faz a abordagem, número de páginas para cada conteúdo. Então, é um trabalho muito detalhado, né? E até hoje eu utilizo esse tipo de trabalho. Então, quando a gente vai produzir, a gente tem que saber para tal quantas páginas vai ter, porque a quantidade de páginas é um número fechado, a gente não pode produzir quantas páginas eu quero. O Ministério da Educação já determina, é um livro com tantas páginas e tal. Então, a gente tem que saber essa distribuição, tudo. Então, esse estudo também é feito. O que faz uma obra pedagógica fazer ou não sucesso? Você falou que um dos conteúdos que foi escolhido aqui para o estado de São Paulo foi 25% dos professores que escolheram, os outros 75% escolheram outras obras diferentes. Agora que há esse processo de uniformização do conteúdo, o que fez essa obra escolhida se destacar em relação às outras? No mercado que a gente vive, né, existe as grandes editoras, e essas editoras, por que elas diferenciam das pequenas? Elas têm uma equipe de divulgação e uma equipe de propaganda e marketing muito boa. Muito boa. Então, isso faz uma grande diferença. As editoras pequenas, elas não têm essa capacidade, elas não conseguem fazer essas propagandas na divulgação do material. Além disso, acredito que os professores, ao analisar o guia, esqueci de falar dessa etapa do PNLD, que é a última, depois de todo aquele processo de avaliação, sim, o Ministério da Educação solta um guia, aí sai o nome de todos os avaliadores, de todas as obras aprovadas, sai uma resenha de todas as obras, as análises críticas de cada obra aprovada para os professores escolherem. Os professores têm acesso a esse guia, é por eles que eles têm que escolher, e tem também, as escolas têm um código que ela pode acessar a obra inteira em PDF online, então, se o professor quiser analisar, né? Eu acredito que tem autores que são mais renomados, são antigos no mercado também, que os professores já conhecem, que faz eles também atender, e isso faz a diferença na hora da escolha. Você falou de grandes editoras e editoras pequenas. Obviamente, é um mercado, como você falou, sim, gera receita, gera emprego, gira um percentual da economia. Quando essa avaliação era centralizada lá com o pessoal do MEC, era mais fácil para essas pequenas editoras conseguirem divulgar, disponibilizar o seu material para a rede? Agora ficou mais restrito, não? O que está acontecendo é o seguinte, né, no ano passado, né, eu falei que 25% dos professores escolheram uma obra de ciência da natureza, 75% escolheram de outras editoras. Antigamente, antes de 2017, isso era respeitado. Então, você tinha lá nessa escolha uma editora pequena que conseguiu 3% do mercado em São Paulo, conseguiu 2% do mercado de um outro estado, isso era respeitado. Agora, com a unificação, não, elas não conseguem mais fornecer. E os professores ficam sem o livro que ele escolheu. Essa é a grande dificuldade das editoras pequenas e de médio porte, né? Porque se o livro dela não for o mais escolhido, ele não vai ser adotado no estado. Entendi. Entendeu? Então foi pulverizado. E é natural que é pulverizado. Sim. Você tem 12 obras, é natural que uma vai ficar com 3%, uma com 4%, uma com 10%, uma com 20%. As grandes ficam com em torno de 20%, 30%. As pequenas ficam com em torno de 4%, 3%. Isso não é mais respeitado. E o porquê que houve essa unificação? Qual a justificativa que foi dada para isso? E a gente já tem resultados, se foi positivo ou não fazer esse processo? Para o mercado editorial... Eu falo para o mercado e para a sala de aula mesmo, né? Para o mercado editorial, não. Imagino e para a que não. sala de aula também não, né? Porque, primeiro, uma perda de autonomia do professor e não poder escolher o material que ele vai trabalhar. Às vezes, no Brasil, infelizmente, o único suporte pedagógico que o professor tem é o livro didático. O único suporte. Eu sou da opinião que o professor poderia escolher 3 ou 2 livros e o Ministério compra os 3 ou 2 livros. Porque, às vezes, um livro tem... Você lembra do caminho A, o caminho B, o caminho C? Ele está com um aluno que está com dificuldade, ele pega um outro livro de apoio e escolhe o caminho C para aquele aluno que está com dificuldade. Ele está com um aluno que tem alto desempenho, quer participar, vai muito bem, quer participar de Olimpíada de Matemática, ele pega um outro livro e fala, faz o exercício deste livro, né? Aí já teve uma total perda de autonomia do professor. E para a questão das editoras também, as editoras sofrem muito, porque se o seu livro não é escolhido no estado, você ficou de fora, você não vendeu, você gastou para produzir o livro, é uma produção que dura 2 a 3 anos, para você começar a ter o retorno daquele investimento
que você fez e você não tem garantia nenhuma que aquele percentual de mercado que você conseguiu vai ser respeitado. Nem isso você tem. Então, é um mercado que praticamente está na UTI. Você falou que hoje você só atua na produção de livros didáticos. Isso. Quanto tempo levou, por exemplo, para você escrever o seu primeiro livro? Demorou mais de 1 ano e meio. Mais de 1 ano e meio. Um livro do zero, mais de 1 ano. E para ele ser reeditado, reeditado não, aí é reedição, né? A gente já tem um material produzido, sim. Aí a cada 3 anos são atualizados os dados, atualizadas algumas fotografias, depende muito da obra. Matemática, as atualizações são mais questões de dados de reportagem, a gente utilizou muito como colocar reportagem para fazer análise no curso, aí tem que atualizar a reportagem. Sim, mas para ele passar por todo esse processo de avaliação e ser incorporado à rede, levou quanto tempo? Ele demora 3 anos. 3 anos? Então foi 1 ano e meio de produção, mais 3 anos para ele chegar na mão do aluno. Incluindo esse 1 ano e meio de produção. Então levou 3 anos para chegar na mão dos alunos. Antes dessa unificação, era possível fazer uma avaliação no sentido de a região que escolheu esse material didático na comparação com a região que escolheu outro material didático? Era possível fazer uma avaliação entre os alunos para saber qual material didático era mais... trazia melhores resultados no final do dia, quando o aluno ia lá fazer a prova? Aí é uma pergunta muito boa, muito interessante. Vamos falar assim, o material didático ele é um instrumento para o professor, ele não substitui o professor. Sim. A avaliação do sistema de ensino, não dá para você fazer a avaliação do livro didático. Tanto até que a avaliação do livro didático foi feita anteriormente no programa pelos especialistas para dizer se esse livro tem erro, não tem erro, tem indução ao erro, não tem questões que geram preconceito, essas coisas já foram feitas do livro. A avaliação da educação em si, que é o professor dando aula, ou a política de educação, isso é feito pelo SAEB, que é o Sistema de Avaliação da Educação Básica, que são as provas que o SAEB faz, e no final do ensino médio, que todo mundo hoje mudou um pouco, mas o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, foi criado com esse objetivo, de poder fazer uma avaliação ao término do ensino médio da educação. E aí sim você tem as comparações entre os estados, entre os municípios, entre as regiões, quais políticas públicas educacionais estão dando mais resultados ou não. Mas aí quando você cria essas plataformas digitais e quando você prioriza um livro em detrimento de outros, não parece que você está fazendo a avaliação do livro ao invés de fazer do professor? Não fica essa impressão? Fica. Parece que o problema da educação é o livro. É o material didático. É o material, ele desvia o foco, né? O problema da educação que nós temos, que nós sabemos aqui no Brasil, é você não ter uma valorização na sua carreira. O professor é o essencial na educação, você tem que valorizar. Uma das coisas que o Brasil poderia fazer é ter um profissional dentro da escola que se chama-se orientador educacional. São psicólogos que trabalham para a área da educação, isso é fundamental em todas as escolas, que a gente não olha para a formação emocional dos nossos estudantes. Isso é uma questão muito importante. Nas escolas que eu trabalhei de grande porte aqui, em todas elas haviam para cada 2 profissionais de orientação educacional formados em psicologia ou na área de saúde que fazem esse acompanhamento e monitório. Para mim, todas as escolas deveriam ter um para cada segmento, um para o ensino médio, um para o ensino fundamental 2, um para o ensino fundamental 1. É um profissional estritamente qualificado que vai conduzir. Isso vai melhorar a educação do país. Isso sim vai melhorar. As crianças precisam, todo mundo precisa, e os professores também. É uma troca, é um olhar sobre a educação diferente. Né? A criança não é um robô, a criança é um ser humano. Sim. Então a gente tem que olhar essa educação. Às vezes parece que eles querem robotizar a educação. Você bota ali, aperta um botão, sai, o menino aprende, acabou, e não é isso que é a educação. É que assim, eu vejo, pelo pouco que eu acompanho desse tema, os conteúdos que eu li sobre isso e os especialistas que eu ouço falar sobre esse tema, os professores criticam muito essas plataformas, mas parece que os pais ainda não entenderam quão prejudicial essas plataformas estão sendo para a formação dos alunos. Obviamente, quando a gente implementa uma ferramenta nova hoje, a gente só vai colher, só vai entender o impacto disso daqui a 10 anos,
5 anos, 8 anos. Então, os pais ainda não entenderam isso. Então, me parece que, pelo menos no curto prazo, não deve haver um processo de reversão desse Uhum. modelo que foi adotado agora. Tendo em vista isso, o PNLD, ele pensa de alguma forma em incorporar essas plataformas como um complemento ao material didático, para que o livro que seja aprovado, que ofereça o caminho A, B, o caminho C e D seja talvez através de uma plataforma, você entende que talvez esse seja o caminho daqui para frente? É, o PNLD, como eu falei, ele é desde 37, 90 anos praticamente. Ele já sofreu muitos aperfeiçoamentos. Uhum. Nos últimos anos, ele começou a solicitar esses objetos digitais, que a gente chama, essas plataformas. Então, todo o material didático que chega tem uma plataforma, um suporte. A questão está de como disponibilizar essas plataformas aos estudantes e como fazer a comercialização desses materiais. Tá? Porque todo o material que o governo vai comprar tem direito autoral. Então, às vezes, vou te dar só um exemplo de produção. Nesses objetos digitais, é muito legal a gente poder escolher uma música. Uhum. Né? Mas eu tenho que fazer a licença dessa música. A música tem quem escreveu a letra, é um direito autoral. Quem compôs a harmonia da música, ou fez os arranjos, é outro direito autoral. Então, tem um processo de comercialização que ainda não é tão simples, mas tem o programa já está, ele está caminhando, isso está andando, já existe há alguns anos, e fica essa conversa entre as editoras e o FNDE, o Ministério da Educação, de como fazer essa comercialização, de como, além disso, uma vez que está esses materiais, como esses materiais chegam para os alunos na escola. Você não pode obrigar que o aluno tenha um celular para acessar esse material, entendeu? Você tem que ter dispositivos dentro da escola para que esses objetos possam rodar, né? Então, tem essa questão também de gargalho, mas já tem materiais que são produzidos com essa Porque tem finalidade essa questão de acesso também, né? A de gente tende a avaliar essas questões pelo nosso olhar, aonde aqui em São Paulo, por exemplo, o acesso à internet é muito mais fácil, muito mais tranquilo do que alguém que mora no Amazonas, né? Em Exatamente. algumas regiões, obviamente, do Amazonas, do Acre, a gente também tem que ter esse filtro regional Isso. ligado para Isso. poder ter essas escolhas, né? Você falou São Paulo, você falou Paraná. Tem outros estados que adotam a utilização desse modelo de plataforma? Que eu sei, que eu lembro de São Paulo e Paraná, que tem esse modelo de plataforma. O estado do Mato Grosso tem um material próprio, não adere ao Programa Nacional do Livro Didático. Em 2025, foram 11 estados que unificaram as escolhas, tirando essa autonomia dos professores, mas de que tem material próprio, eu não sei. Eu sei que algumas prefeituras, às vezes, também publicam o material, né? E eu só vou reforçar, que é o uso do dinheiro público, né? Você tem o dinheiro público dos impostos estaduais, o dinheiro público dos impostos federais, municipais, sendo utilizado para produzir algo que já está sendo produzido, e aí um tem uma qualidade, o outro não faz sentido o gasto do nosso dinheiro ser utilizado dessa forma. No caso do Mato Grosso, você falou que tem um material próprio. Como que é feita a avaliação desse material lá? Não sei te explicar, não sei, nem se passa por uma avaliação, é que nessas plataformas de São Paulo e Paraná, não sei nem como é feita essa avaliação, não sei nem como o que é colocado, né? Não sei. Não consigo te dizer, assim como os materiais que vão para as escolas particulares, que foi a primeira pergunta que você me fez, não dá para garantir qualidade nenhuma. Por isso que eu falo que os materiais didáticos que chegam nas escolas públicas são os melhores de qualidade que você pode ter no país. No final do dia, o professor é quem é mais qualificado para avaliar a qualidade do material que é dado, independente de estar na escola pública ou privada. Eu, como pai, eu não sei se eu imagino que aquele material que está sendo disponibilizado para o meu filho seja o melhor possível para ensinar aquela matéria para ele. Mas, de fato, eu não sei. Quem vai saber isso é o professor, é o pedagogo, é alguém que lida com isso e vê todas essas opções que estão disponíveis no mercado, né? E que, no final do dia, é quem vai, ou no começo do dia, é quem vai ensinar aquilo para o meu filho, né? Exatamente, é o professor. Por mais que o material às vezes não tenha uma qualidade boa, o professor pode olhar para o material, peraí, vou adaptar aqui, vamos fazer aqui, vamos contornar aqui e fazer daquilo um bom
resultado, né? Fazer daquilo uma boa educação. Então, nada vai substituir o professor mesmo. Felipe, para a gente encerrar, qual que você vê que é você já falou um pouco sobre isso, mas eu queria que você complementasse um pouco mais. Qual que você acha que vai ser o futuro do PNLD? Quando a gente pensa num programa a nível nacional, a gente pensa no curto prazo, quanto tempo? 10 anos, né? Talvez. Então, qual que você acha, imagina que vai ser o futuro desse programa, que está prestes a completar aí 100 anos? Eu vou falar o que eu desejo, né? Eu desejo que esse decreto que foi feito em 2017 seja revogado, para que não possibilite mais a unificação desses materiais e que os professores possam ter autonomia e que o orçamento seja recomposto. Eu não falei do orçamento, mas se você comparar com o orçamento da União, não chega a ser nem 0,1% do orçamento da União, nem 0,01%, né? Então, para você ter uma dimensão, em 2015 o programa se gastou 2 bilhões de reais. Em 2020 foram 3 bilhões e o ano passado 2 bilhões. E o ano passado até saiu na imprensa que não teve recompra de alguns materiais do sexto ao nono ano, de algumas matérias, e isso mesmo que aconteceu, só recomprou matemática e língua portuguesa. Então, o que eu desejo é que esse decreto de 2017 seja revogado, que não possa mais unificação desses materiais e que o orçamento desse programa seja restabelecido, como estava sendo nos últimos anos, que ele continue a crescer, porque nós só temos a ganhar com isso, uma educação de qualidade para o país só tem a ganhar com isso. É importante falar para as pessoas que as coisas não acabam em si, né? As coisas estão relacionadas a outras. Quando a gente tem parte do nosso orçamento sequestrado, do orçamento federal sequestrado por uma parte do Congresso, falta dinheiro para outras coisas. Quando a gente tem uma política de juros que impacta na política fiscal tão gravemente quando a gente tem hoje, falta recursos para outras áreas que, infelizmente, e quase que sempre é a educação e a saúde que são afetadas. Exato. Se a gente quer um país que tenha bons médicos, bons profissionais, bons jornalistas, bons economistas, bons advogados, todos eles passaram pela educação básica, desde o ensino infantil até o ensino médio, antes de chegar numa graduação. Então, a gente tem que oferecer a melhor educação possível para a gente poder ter esse país. E eu acho que é importante reforçar também que, assim como acontece com a segurança pública, os governos estaduais, eles têm, sim, muita responsabilidade quando a gente fala de educação. E parece que fica muito restrita a cobrança e a atribuição da boa ou da má qualidade do ensino às políticas federais. Mas, como você mesmo disse, com essas mudanças que ocorreram, os governos estaduais estão com mais poder, mais autonomia e mais recursos, então as pessoas também têm que entender que é necessário fazer a cobrança do seu governador e do seu prefeito, do seu deputado. Exatamente, para que ele utilize melhor esses recursos que são da educação, não utilizando em áreas que já estão sendo atendidas, né, como a produção de material didático. Felipe, eu quero agradecer a sua vinda, eu espero que esse cenário melhore, torço muito por isso, e se você quiser deixar alguma informação adicional aí para as pessoas, o espaço está aberto. Eu agradeço muito o espaço que você já ofereceu, estou muito feliz de poder compartilhar, explicar o que é esse programa que é tão antigo, que eu imagino que poucas pessoas conhecem, que é pouco divulgado, mas tão importante para a nossa educação. Muito obrigado, volte sempre, a casa é sua. Obrigado. E para vocês que ficaram até aqui, eu quero agradecer a paciência e a parceria de sempre. Eu espero que vocês tenham gostado, tanto quanto eu. Se tiverem alguma dúvida, entrem em contato com a gente manda as dúvidas para o Felipe. Eu tenho certeza que ele vai responder com o maior prazer. Quero encerrar esse episódio novamente convidando vocês para conhecerem a comunidade do EDD no WhatsApp. Esse bate-papo, essa conversa vai continuar por lá. O QR Code vai aparecer aqui em algum lugar dessa tela. Se você está ouvindo nosso programa pelo Spotify ou qualquer outro tocador de podcast, o link vai ficar fixado na descrição deste episódio. Sempre lembrando que o EDD é um programa do Sindecom SP em parceria com o Corecon. Muito obrigado de coração pelo seu apoio. Eu espero ver todos vocês na próxima. Tchau, tchau.